O marido de Marta tinha uma tradição: todo sábado ele jogava pôquer com os amigos. Isso acontecia há muitos anos e Marta já estava acostumada com o ritual semanal. Vitor, um amigo de faculdade do seu marido, tinha uma casa de veraneio nos arredores da cidade. Ele costumava convidar Júlio e alguns outros velhos amigos da faculdade. O encontro era exclusivamente masculino e nunca ocorreu a Marta pedir ao marido para ir junto. "Você é minha preciosa Marta", Júlio sempre dizia, beijando a esposa antes de sair. "Hoje provavelmente não voltarei para casa. Quero relaxar com os caras, beber cerveja, comer pizza e falar besteiras de homem. Você sabe que não posso dirigir bêbado." "Sim, claro", Marta assentia compreensiva. "Fique na casa do Vitor, não me importo." "Tenha um bom jogo e não sinta minha falta, querida", acrescentava Júlio. "Coloquei algum dinheiro no seu cartão. Vá se divertir, saia com suas amigas, compre algo bonito para você ou faça as unhas ou um novo penteado." Com essas palavras, ele saía para o fim de semana inteiro. Como Júlio é generoso, Marta sempre se maravilhava. "Ele sempre me dá dinheiro extra e insiste para que eu compre algo para mim." No entanto, Marta muito havia esquecido como gastar dinheiro consigo mesma e não gostava de fazer compras. Sua vida inteira girava em torno de sua família, seu marido e seu filho. Seu filho já estava crescido, morando em outra cidade e cursando a faculdade. Marta não entendia a ideia de comprar algo impraticável, ainda que bonito. Gastar muito dinheiro em uma peça de roupa parecia um desperdício para ela. Ela não se interessava por moda, salões de beleza ou cirurgia plástica. Preferia comprar coisas úteis para casa, talvez uma máquina de pão para mimar Júlio com pão fresco no café da manhã, ou uma nova cafeteira. Júlio adorava um bom café, ou talvez um novo sofá para a sala de estar. A casa deles estava cheia de todo tipo de eletrodomésticos novos. A cozinha tinha uma iogurteira, uma sorveteira, uma panela elétrica, uma churrasqueira elétrica e vários mixers, liquidificadores e torradeiras. Marta não comprava alimentos semi-prontos ou congelados, ela fazia suas próprias almôndegas, pastéis, maionese, queijo cottage e iogurte. Ela assava tortas, biscoitos e bolos, e fazia conservas de picles e geleias. Para produtos frescos e carne, ela ia ao mercado. Ela nunca se sentia mal por gastar dinheiro nessas coisas e o fazia com um grande prazer. Era muito mais útil e agradável do que comprar um conjunto de lingerie caro, como sua amiga Carla havia se gabado uma semana atrás. Carla era a única amiga de infância de Marta. No passado, Marta tinha mais amigas, mas após o casamento e o nascimento do filho, elas se afastaram. Apenas Carla manteve contato, embora com menos frequência do que antes. Carla era o oposto de Marta. Quando elas completaram 40 anos, suas diferenças eram bastante óbvias. Carla era alta, esguia e uma loira marcante, com maquiagem chamativa e roupas provocantes. Marta, por outro lado, era baixa, simples e de cabelos castanhos, com covinhas nas bochechas e sem maquiagem. A única rotina de beleza que ela tinha era aplicar hidratantes à noite. Carla havia se casado e se divorciado 2 vezes, e agora gostava de conhecer homens em sites de namoro ou em boates. Marta, no entanto, era uma dona de casa cujos interesses não iam além do seu apartamento. Cada amiga achava que a vida da outra era um pesadelo, mas ainda se encontravam por hábito e ficavam de olho uma na outra. Cada uma acreditava sinceramente que estava se saindo melhor do que a outra. Assim que a porta se fechou atrás de Júlio, Marta rapidamente terminou suas tarefas domésticas e pensou no que fazer no fim de semana. Comida cozida para 2 dias, a geladeira tem o bolo favorito de Júlio embebido em creme, ele ficará tão feliz quando voltar. Os cômodos estão limpos e arrumados, toda a roupa de cama está lavada, passada e pendurada no closet. Devo ir ao cinema ou ao teatro? Ela navegou preguiçosamente na internet em seu celular, verificando a programação de peças do dia. Não encontrando nada de interesse, Marta suspirou desapontada. Ou talvez, pensou ela, esteja apenas com preguiça de deixar o aconchegante apartamento neste clima de outono úmido e desagradável. Júlio está se divertindo com um amigo, talvez eu apenas assista a um filme ou série de TV em casa. Ela procurou em sites populares de filmes por programas em alta. Escolheu alguns, mas os desligou em 5 minutos. Ou ela havia superado esse tipo de entretenimento, ou o público era muito burro para o seu gosto. Bem, que tal ler um livro?
Marta não lia nada mais sério do que receitas de bolo há anos. Júlio tinha uma bela biblioteca em seu escritório, então Marta se dirigiu para lá. Seus olhos percorreram as inúmeras estantes de livros. O que devo ler? Talvez alguns clássicos? Não leio clássicos desde o ensino médio. Após alguma reflexão, Marta pegou um volume de contos de Machado de Assis da prateleira superior e sentou-se na cadeira do marido. Ela costumava gostar muito de Machado de Assis, mas agora, depois de ler alguns contos, se pegou pensando em outras coisas. Por exemplo, ela ponderou se deveria tomar um chá e comer um sanduíche. Ela havia preparado um belo pedaço de torresmo com alho no dia anterior. Seu estômago roncou traiçoeiramente. Resolutamente fechando o livro, Marta se levantou da poltrona e viu um pedaço de papel cair do livro. Inclinando-se, ela o pegou e inicialmente quis colocá-lo de volta, mas então notou que era um recibo de uma joalheria por um colar de ouro e diamantes, e por uma soma bastante grande. Júlio realmente queria surpreendê-la? Ele não lhe dava nenhuma joia há anos. Lendo com mais atenção, Marta viu a data e ficou confusa. A compra havia sido feita há quase 2 anos atrás. O que é isso? Ela olhou fixamente para o papel, tentando entender. Júlio comprou um colar caro 2 anos atrás. Infelizmente para Marta, ela nunca viu o presente. Obviamente, foi para outra pessoa. Mas quem? Apesar da resposta óbvia, Marta se recusou a chamar as coisas pelo nome certo. Outra mulher? Que bobagem, completa bobagem. Talvez ele nem tenha comprado. Talvez nem seja o recibo de Júlio. É apenas um papel aleatório que entrou em nossa biblioteca. No entanto, seus dedos tremiam e suas palmas estavam suadas. A própria suspeita, a possibilidade teórica de sua traição, de repente surgiu tão clara e vividamente que ela ficou assustada. Enfiando o recibo de volta no livro com nojo, como se fosse veneno contaminando o próprio ar ao seu redor, Marta correu desamparadamente pelo apartamento, torcendo as mãos. Ela poderia, é claro, ligar imediatamente para Júlio e perguntar diretamente sobre a origem do recibo. Claro que ele teria alguma explicação simples e lógica para isso. Mas no fundo, Marta sabia que estava com medo. Medo de ouvir uma hesitação de segundo em sua voz, medo de perceber que seu Júlio estava mentindo. Mas suas emoções ainda exigiam uma saída. Marta precisava consultar alguém. De repente, lembrou-se de Carla. Talvez sua amiga não fosse a candidata mais adequada para desabafar e compartilhar sua suspeita vergonhosa, mas Marta não tinha ninguém mais próximo. Ouvindo a voz de uma velha amiga ao telefone, Carla ficou surpresa. Marta? Oh, não ouço você há um tempo, ela disse rouca. Você está doente? Por que você está com essa voz? Marta perguntou cautelosamente. Não estou doente. Eu só estava dormindo. Você me acordou. Bom dia, Carla murmurou. Manhã? Marta olhou para seu relógio confusa. É meio-dia. Bem, fui para a cama há algumas horas, respondeu sua amiga despreocupadamente e bocejou doce e longamente no receptor. Foi uma noite agitada, sabe? Só às 8 horas da manhã consegui mandar meu amorzinho embora e finalmente tirar uma soneca. Marta involuntariamente corou, embora muito estivesse acostumada com tais revelações de sua amiga. Bem, querida, por que você está ligando? Carla perguntou de repente, séria. O que aconteceu? Porque nada aconteceu, Marta mentiu alegremente. Só senti sua falta. Realmente não nos vemos há muito tempo. Só queria encontrar você, ver como você está. Você não está dizendo a verdade, Marta, disse Carla perspicazmente. Mas ela não se recusou a se encontrar. Ok, deixe-me pensar. Quando e onde devemos nos encontrar? No centro? Que restaurante? Oh, não quero ir a um restaurante, disse Marta. Não sabemos que tipo de comida eles cozinham lá, se lavam as mãos, talvez tenham baratas na cozinha correndo pelos pratos. Reconheço uma velha amiga, riu Carla. Oh, essa sua fobia patológica. Bem, então, o que você sugere? Estou com fome. Venha para minha casa, Marta sugeriu. Tenho comida. Muita. Ótimo, disse Carla.
Vou trazer o vinho. A princípio, Marta quis recusar, mas depois, pensando bem, não recusou. Um pouco de bebida e relaxamento lhe fariam bem agora. Seu Rob está em casa? Carla perguntou cansada. Ela francamente não gostava de Júlio, e era mútuo. Marta não entendia o motivo dessa antipatia mútua, mas nenhum dos dois nunca lhe contou, por mais que ela perguntasse. Não tem Júlio aqui, e ele não estará até amanhã, Marta informou. Bom, então espere. Estarei aí em breve. Carla chegou 1h30 depois, carregada de sacolas com o logotipo de uma conhecida loja de bebidas. Na sacola, garrafas tilintavam. Por que tanto? Marta involuntariamente se horrorizou. Mas Carla apenas acenou com a mão, despreocupada. Ah, vamos lá, temos que comemorar o encontro. Senti muito sua falta. Vamos sentar na cozinha, de um jeito simples, Marta sugeriu à amiga. Francamente, não quero me incomodar em arrumar a mesa na sala de estar. Estou cansada dessas cerimônias. Claro, vamos para a cozinha, Carla assentiu vigorosamente. Não me importo com essas formalidades. Só estou com fome. O que você tem? Salada, sopa, ensopado, mas com o vinho, pode não ser muito, disse Marta duvidosa. Legal, não como comida caseira há séculos. Elas beberam uma taça de vinho, comeram salada e se encararam, percebendo que precisavam conversar. Carla mastigava em silêncio, esperando Marta iniciar a conversa importante. O que você acha? Marta começou cautelosamente, envergonhada e gaguejando, não seriamente, não realmente, mas puramente teoricamente, Júlio poderia me trair? Ela esperava que sua amiga ficasse indignada, protestasse e garantisse, oh não, como você pode pensar isso? Uma mulher como você não pode ser traída. Você é um sonho, Júlio te ama tanto. Mas, em vez disso, Carla sentiu gravemente, claro. Mais ainda, tenho certeza de que ele está traindo você. O quê? Marta ofegou indignada. Como você ousa? Não fique brava, disse sua amiga calmamente. Não estou dizendo isso para ofender ou machucar você. Estou apenas constatando um fato. Você perguntou, eu dei uma resposta honesta. Fato? Como você poderia saber disso? Marta balbuciou atordoada. Eu simplesmente conheço muito bem esse tipo de homem, disse Carla, olhando para Marta com simpatia inconfundível. Ele não pode deixar de correr atrás de alguma saia nova. Meu Júlio não é assim, ofegou Marta. Oh, claro que é, respondeu Carla com desdém. Você sabe de algo. Desembucha, Marta exigiu, sua suspeita crescendo. Carla olhou para longe culpada. Me conte agora, Marta insistiu, ou vou te nocautear. Ela balançou a garrafa de vinho meio vazia ameaçadoramente. Carla revirou os olhos. Chega de vinho para Marta. Você já bebeu o suficiente. E ainda assim Marta insistiu, o que você sabe sobre Júlio que eu não sei? Sua amiga respirou fundo. Ele dá em cima de mim desde o seu casamento. O quê? Marta ficou atordoada. Você me ouviu. Ok, então, como isso aconteceu? Ela sussurrou. Eu fui ao banheiro e ele me seguiu, me pressionou contra a parede e tentou me beijar. Ele disse que eu era incrivelmente sexy e que o deixava louco. Marta ofegou novamente. Você está mentindo, ela disse, já percebendo no fundo que sua amiga estava dizendo a verdade. Carla deu de ombros. Eu sabia que você não acreditaria em mim. É por isso que fiquei quieta todos esses anos. Não queria brigar. E o que você fez então? No nosso casamento, Marta perguntou, percebendo que se Carla dissesse que havia correspondido aos avanços dele, ela morreria no local. O que eu fiz? Dei uma joelhada entre as pernas dele e ameacei que se ele tentasse de novo, eu arrancaria seus olhos e contaria tudo para você. Agora Marta entendia o verdadeiro motivo da antipatia mútua entre seu marido e sua melhor amiga. Ela envolveu a cabeça com os braços e gemeu, ele realmente começou a me trair naquela época? Quando tínhamos acabado de nos casar? Eu simplesmente não consigo acreditar. Olhando para sua amiga com compaixão, Carla entregou-lhe um guardanapo de papel e um copo cheio de vinho. Beba, vai te fazer sentir melhor.
Marta tomou um gole, suas mãos tremendo e seus dentes batendo contra o copo. Então você finalmente suspeita que seu precioso Júlio tem outra pessoa. Sinto muito pelo que vou dizer, mas sabe, se isso tivesse acontecido 20 anos atrás, quando vocês tinham acabado de se casar, eu definitivamente o chamaria de canalha, de idiota. Mas agora que você descobriu sobre os casos dele, eu gostaria de dizer apenas uma coisa: não é de se admirar que ele esteja te traindo. É sua própria culpa. Por um momento, Marta ficou sem palavras. Eu sou culpada pela traição dele? Do que você está falando? Por favor, não se ofenda. Quem mais vai te dizer a dura verdade além de mim? Qual é a verdade? Não o enrole, Marta implorou. Carla respirou fundo. Querida, você se olhou no espelho ultimamente? O que você quer dizer? Marta ficou confusa. Bem, seu marido é um caçador por natureza. Ele vai atrás de tudo que é brilhante, espetacular e inatingível. E você se transformou em uma verdadeira simplória. Essas palavras soaram como tapas, e Marta podia sentir manchas vermelhas aparecendo em suas bochechas. Sério, você parou de cuidar de si mesma. Você não percebe? Seus principais trunfos costumavam ser juventude e leveza. Você era bonita, magra, com uma boa figura. E agora? Você pratica algum esporte? Não precisa ir à academia, mas pelo menos faça alguns exercícios em casa. Alguns alongamentos, agachamentos, flexões. Ou vá à piscina. O que há de errado nisso? Marta baixou o olhar timidamente. Academia? Ela odiava esportes com todas as fibras do seu ser. Mas a piscina, ela adorava nadar, é claro. Mas recentemente ela havia engordado muito e ficava envergonhada de aparecer em público de maiô. Ela e Júlio nem iam à praia há muitos anos, não porque não podiam pagar, mas porque ela não queria mostrar seu corpo na praia. E, de qualquer forma, por que fazer alongamentos ou agachamentos quando você pode se aconchegar no sofá, se servir uma xícara de chá e comer um delicioso muffin ou bolo que ela assava com tanto amor e cuidado? Todos os seus interesses estão fixados unicamente na casa, marido e filho. Você até parou de fazer as unhas. Carla balançou a cabeça em desaprovação, olhando para as mãos mal cuidadas de Marta. Eu fico correndo pela casa, Marta murmurou confusa e culpada. Unhas compridas atrapalham. Bem, por que elas precisam ser compridas? O importante é que pareçam bonitas. Carla balançou a cabeça em reprovação. Vá ao espelho e olhe para si mesma com um olhar imparcial e fresco. Há algo ali para chamar a atenção? Marta corou. Você não se maquia, Carla continuou. Você não depila as sobrancelhas. Seu cabelo também está em algum coque antiquado. Você tem um cabelo tão bonito. Ele atrapalha, Marta murmurou novamente. Mas Carla interrompeu com raiva. Atrapalha trabalhar como uma mulher condenada? Você não é um ser humano, você é apenas algum robô dona de casa. Júlio gosta de um ambiente aconchegante e quente, cheirando a comida deliciosa em casa. Marta fez uma última tentativa. Carla olhou para ela com pena. Seu Júlio gosta quando há uma mulher bonita, atraente e sexy ao lado dele, não uma senhora acima do peso cheirando a sopa e almôndegas, cujos principais interesses são correr ao mercado para comprar carne e fazer pastéis, ela disse impiedosamente. Marta não pôde se conter e chorou. O que devo fazer? Ela soluçou. Eu nunca poderei ser, como você diz, ousada, bonita, desafiadora e sexy. Ah, vamos lá, Carla voltou a si e abraçou a amiga, confortando-a, não é uma ciência tão insondável. Você pode fazer qualquer coisa se quiser. Vou te dar o número de telefone da minha esteticista, estilista, manicure e cirurgiã plástica. O choque de Marta até parou seu choro e ela deu um soluço alto. Uma cirurgiã plástica? Por quê? Carla acenou com as mãos. O tempo está passando e, infelizmente, não estamos ficando mais jovens. Garotas jovens e esguias estão pisando em nossos calcanhares. Temos que nos manter em forma. Você também? Marta perguntou incrédula, dando uma olhada minuciosa em sua amiga. Carla riu sem graça. O que você pensou, querida? Na verdade, nós duas temos 40 anos.
Sim, mas você sempre é tão bonita, Marta murmurou em choque, olhando para sua amiga. Sua pele firme e bronzeada, a linha precisa da maçã do rosto e do queixo, cintura fina e pernas longas. Não é natural. Você é tão ingênua, Carla até riu de sua ingenuidade. Tudo isso é conquista da cirurgia plástica e cosmetologia modernas. Enfim, aqui está, ela mexeu em sua bolsa e entregou a Marta um cartão de visita. Estes são os contatos da minha cirurgiã plástica. A propósito, ela é ótima. Ela e eu tivemos um romance tempestuoso uma vez, ela sorriu significativamente. Marta obedientemente colocou o cartão em sua bolsa, mas no fundo tinha certeza de que nunca ligaria para o número. Uma coisa é ir ao cabeleireiro ou estilista, fazer unhas bonitas, maquiagem, mas deitar-se sob a faca do cirurgião? De jeito nenhum. Nenhum homem no mundo vale tais sacrifícios. Na manhã seguinte, Júlio enviou uma mensagem informando a esposa que ficaria na casa de campo do amigo até a noite. Marta não se opôs, respondendo brevemente a tudo bem. Francamente falando, ela até ficou contente que ele tivesse escrito em vez de ligar. Ela absolutamente não estava pronta para ouvir sua voz agora. Marta temia que se entregasse, começasse a expressar suas reivindicações e suspeitas, o que não estava em seus planos por enquanto. O fato de Júlio ter decidido ficar mais tempo na casa dos amigos era até vantajoso para ela. Ela não conseguia tirar a conversa de ontem com Carla da cabeça, e Marta estava determinada a mudar sua própria vida e a si mesma. Realmente, é hora de lembrar que sou uma mulher e cuidar de mim mesma, ela decidiu começar aos poucos. Ligou para o salão de beleza recomendado por sua amiga e ficou satisfeita ao saber que tinha sorte, uma das profissionais tinha acabado de ter uma janela entre os clientes. Venha às 12 horas, disseram a ela. Só não se atrase, por favor. Marta entrou no salão com sentimentos mistos de constrangimento, deleite e medo. Olhando para seu reflexo no enorme espelho de parede, ela percebeu pela primeira vez como Carla estava certa. Agora, olhando para si mesma sob a luz brilhante do dia em toda a sua glória, ou melhor, sem adornos, ela se sentiu como uma impostora, uma mulher feia que invadiu sem cerimônia o reino da feminilidade e beleza de outra pessoa. Parecia-lhe que todos estavam prestes a começar a rir alto e apontar os dedos para ela. Olhe para aquela mulher, ela realmente acredita que pode fazer a diferença? Marta hesitou, mentalmente preparada para fugir, mas felizmente naquele momento uma das cabeleireiras a notou. Foi você que ligou esta manhã, não foi? Ela sorriu acolhedoramente. Marta assentiu timidamente. Entre, ela acenou com a mão, apontando na direção, e em poucos momentos Marta se encontrou na cadeira. Com um movimento rápido, a cabeleireira soltou seu cabelo e assobiou encantada. O cabelo era de fato o orgulho de Marta, ou melhor, havia sido uma vez. Agora ela sempre o prendia em um coque ou trança, não deixando aquela riqueza sedosa e castanha cair livremente sobre suas costas e ombros. O que você vai fazer? A garota perguntou. Vamos aparar as pontas, renovar a cor, estilizar, fazer permanente. Marta fechou os olhos como se estivesse prestes a pular no rio de um penhasco íngreme e soltou antes que pudesse mudar de ideia, corte o mais curto possível. Quero um bob e cabelo loiro. Drasticamente, a cabeleireira estalou a língua. Você não sente pena do seu cabelo? Claro que Marta sentia pena de seu cabelo, mas não era apenas um corte de cabelo para ela. Era um símbolo de sua renovação. Era crucial para ela fazer algo radical consigo mesma, algo completamente diferente do que era antes. Estou cansada dele, ela confidenciou à garota. Dá dor de cabeça, demora para lavar e é um verdadeiro incômodo em casa. Entendo, a profissional assentiu agradavelmente. Bem, um bob é um bob. Acho que vai ficar bem em você. Você tem o formato de rosto certo, e o novo corte vai enfatizá-lo. Ouvindo essas palavras, Marta até se animou um pouco e se alegrou. Não é tão ruim afinal, parece que ela tem o oval de rosto certo. Quem diria? Eu não recomendaria loiro puro, disse a profissional suavemente. Sugiro fazer uma coloração complexa, por exemplo, balayage ou ombré. Faça como achar melhor, Marta acenou com a mão. Confio completamente em você. Só que vai demorar bastante, a garota avisou. Tudo bem, não tenho pressa, Marta retrucou, mentalmente feliz que Júlio não voltaria até a noite.
Agora ela teria tempo suficiente para si mesma. É claro que não foi tão fácil quanto dizer. Quando Marta viu sua pesada trança cair no chão, ela cobriu os olhos por um momento, lutando contra as lágrimas que surgiram de repente. Ela lembrou o quanto Júlio amava seu cabelo, como ele sempre o soltava antes de ir para a cama, passando os dedos pelos fios lisos e sedosos. Será que ele realmente a amava? Agora Marta duvidava. No entanto, ela se lembrava claramente do momento em que Júlio havia empurrado sua feminilidade para as margens. Aconteceu pouco depois do nascimento do filho deles, Arthur. Marta havia ficado emocionada naquela época com a forma como Júlio tinha se alegrado com a chegada do filho, literalmente até as lágrimas. Quando Marta e o bebê receberam alta do hospital, ele os recebeu com balões e um enorme buquê de rosas vermelhas. Obrigado pelo nosso filho, querida, ele sussurrou para sua esposa, beijando-a. Marta sorriu desajeitadamente. Ela tinha ganhado muito peso durante a gravidez. Mesmo após o parto, a situação não melhorou muito, e Marta se sentia muito desajeitada. Vou fazer uma dieta, ela disse timidamente ao marido, com um olhar adorador em seus olhos favoritos. Vou voltar à minha antiga forma rapidamente, você vai ver. E então, de repente, o rosto de seu marido ficou distante e frio. Nem ouse, ele sibilou quase hostilmente. Nem ouse pensar nisso. Nada de dietas e outras bobagens. Você deve comer bem e regularmente porque não pertence apenas a si mesma, mas ao nosso filho também. Você é, antes de tudo, uma mãe que amamenta, entendeu? Marta assentiu culpada. E realmente, porque ela estava fixada em sua figura. Se quisesse, perderia peso a qualquer momento. Mas por enquanto, ela realmente precisava pensar em amamentar Arthur. Ela amamentou até que ele completasse 1 ano, mas, como descobriu mais tarde, perder peso não era tão fácil e simples como imaginava. Certamente não de uma vez. Em um ponto, Marta se exauriu com dietas rígidas, perdeu alguns quilos, depois quebrou a dieta, comeu à noite, após o que o peso voltou novamente e até com acréscimos. A princípio, ela se atormentava com remorso por tal comportamento, e então parou. Marta disse a si mesma, bem, não dá para perder peso, e tudo bem. Estou bem como estou. Júlio não reclama, então está tudo certo. No entanto, Júlio mostrava cada vez menos interesse em Marta. Ele garantia a ela que sua figura não tinha nada a ver com isso, ele só estava cansado do trabalho. Marta acreditava. O que mais ela poderia fazer? 3 horas passaram despercebidas por trás desses pensamentos infelizes e reflexivos. Bem, disse a cabeleireira, tirando a capa do pescoço da cliente. Pronto. Marta olhou para si mesma no espelho e não se reconheceu. O bob refrescou seu rosto, deixou-a mais delicada e feminina, até mais jovem. Ela não conseguia tirar os olhos de si mesma. Oh, como ficou bem em você, exclamaram as cabeleireiras e clientes, olhando para a transformada Marta. Inspirada pelos elogios sinceros, Marta agradeceu à profissional e deixou uma generosa gorjeta. Então, animada, ela correu para o primeiro shopping center para comprar roupas novas. Era necessário completar a imagem de uma mulher bonita e autoconfiante. Mas lá seu fervor diminuiu um pouco. Marta vagava confusa entre os cabides com roupas e manequins, timidamente tirando as coisas que gostava e colocando-as de volta. De repente, alguma jovem consultora de cílios alongados e unhas de 3 centímetros lançou um olhar zombeteiro sobre a figura de Marta e disse, não muito educadamente, não temos nada no seu tamanho. Ela deliberadamente enfatizou a palavra seu com uma entonação de nojo. Nada. É melhor você ir a outra loja. O sangue subiu às bochechas de Marta, queimando de vergonha. Ela murmurou algumas desculpas sob a respiração e saiu apressadamente dali. Como ela se sentiu envergonhada. Toda sua confiança e alegria com o novo penteado foram instantaneamente esquecidas. Não, Marta disse a si mesma, não vou deixar que alguma garota mal educada, que não foi ensinada a se comunicar com os clientes, estrague meu humor. Para se consolar, ela decidiu ir à praça de alimentação. Embora Marta ainda fosse enjoada com comida de restaurante, ela decidiu pegar pelo menos um copo de café. Sentando-se em uma mesa vaga, ela sorveu preguiçosamente pelo canudo e tentou se acalmar. De repente, seu olhar vagando sem rumo pela praça de alimentação se deteve em uma família barulhenta.
Era um casal e duas crianças inquietas. Olhando mais de perto, Marta ficou surpresa ao reconhecer Vitor no homem. Sim, o mesmo Vitor para cuja casa de campo Júlio tinha ido ontem. Então eles já voltaram para a cidade? É estranho que Júlio não tenha me ligado, pensou Marta. Sentindo algum tipo de confusão e ansiedade, Marta se levantou e caminhou até a mesa deles. Olá, Vitor, ela cumprimentou o amigo do marido. Marta? Que surpresa te ver aqui. Como você está? Como está Júlio? A mulher piscou confusa. Mas por que você pergunta como Júlio está? Vocês acabaram de se separar, não é? Agora Vitor olhou para ela com genuína surpresa e ecoou: o que você quer dizer? Bem, ele está com você desde ontem, não está? Ele está na sua casa de campo jogando pôquer. Assim como na semana passada. Ele vai para sua casa todo fim de semana. Marta começou incerta, já subconscientemente se arrependendo de ter iniciado essa conversa e se sentindo como uma completa tola. A esposa de Vitor arregalou os olhos espantada. Para a casa de campo? Do que você está falando? Vitor se virou para a esposa e depois para Marta, e explicou: veja, nossa casa está em reforma há 6 meses. Não conseguimos terminá-la. Ah, sim, a casa de campo. Vitor bateu na própria testa, fingindo se lembrar. Claro, é assim que nós vamos com ele. Fomos para a casa de um vizinho, Tom. Ele mora do outro lado da cerca e sempre nos convida. Que Tom? Sua esposa franziu a testa. Vitor pisou furtivamente no pé dela por baixo da mesa, ordenando-a calar a boca. Mas Marta ainda notou esse movimento furtivo. A esposa de Vitor mudou de expressão e sorriu forçadamente. Ah, sim, Tom. Sim, às vezes você e seus amigos vão visitá-lo. Mas Marta não foi enganada. Ela já havia percebido que Júlio tinha mentido para ela sobre a casa de campo de Vitor, e agora ele estava apenas tentando desajeitadamente proteger seu amigo, e sua esposa estava colaborando. Como é estúpido, tolo e nojento, pensou Marta. Tudo bem, ela disse secamente. Já que Júlio já voltou, eu também vou para casa. Ao sair da praça de alimentação, Marta não pôde deixar de olhar para trás. Vitor tinha tirado o celular e, colocando o receptor no ouvido, estava tentando ligar para alguém. Marta até sorriu, sabendo que ele estava ligando para seu marido para avisá-lo. Ela chegou em casa com o coração pesado. Assim que abriu a porta, sentiu que Júlio também estava em casa. Ele veio rápido, pensou ela. Deve ter estado na cidade com sua amante, e quando Vitor ligou, ele correu para casa. Marta, Júlio se alegrou forçadamente, abraçando-a, senti tanto sua falta. Marta colocou sua bolsa no puff e começou a tirar os sapatos lentamente. Ela não respondeu ao abraço, engasgada de raiva e ressentimento, e não podia explicar suas suspeitas diretamente. Eles haviam vivido juntos por tantos anos, e se ela dissesse aquelas palavras terríveis agora, não haveria como voltar atrás. Suas vidas mudariam para sempre. Ela tinha medo de dar esse passo decisivo. Como foi o jogo? Ela perguntou em um tom abafado, embora um furacão de emoções rugisse dentro dela. Tudo bem, disse Júlio rapidamente. Pensei que fosse ganhar. Tinha um full house, mas aquele maldito Tom, vizinho do Vitor, arruinou tudo. Ele tinha um straight flush. Que pena, disse Marta. Encontrei Vitor no shopping. Ele me contou. Oh, sério, Júlio ficou ingenuamente surpreso, como se ouvisse sobre isso pela primeira vez. Uau, que coincidência! Então ele já está na cidade? Ele teve um pneu furado na estrada, então eu acabei de chegar, disse Júlio. Entendo, Marta assentiu. A calma de sua voz enganou Júlio. Ele pensou que o perigo tinha passado e sua esposa não suspeitava de nada. Como você ficou aqui sem mim, Marta? Ele disse. Sentiu minha falta? O que você andou fazendo? Bem, o que eu poderia ter feito? Marta respondeu evasivamente. Fiquei fazendo tarefas domésticas. Júlio não disse nada sobre seu novo penteado ou cor de cabelo. Ele não parecia ter notado as mudanças em Marta. Ela havia se tornado tão comum e familiar para ele que ele parou de olhar para ela. Marta decidiu não dizer nada também.
Temos algo para comer? Júlio perguntou docemente, tendo se acalmado completamente. Estou terrivelmente com fome. Senti falta da sua comida. Ninguém no mundo cozinha tão deliciosamente quanto você. Então tudo girou, rodou e seguiu como de costume. Marta aqueceu o jantar de Júlio, alimentou habitualmente, dando-lhe os pedaços mais saborosos, e ele comeu com grande prazer, elogiando seu talento culinário. Talvez essa fosse a única coisa que Júlio ainda admirava nela, sua habilidade de cozinhar de forma deliciosa e variada. Por um momento, até pareceu a Marta que nada havia acontecido, que paz e amor reinavam em sua família, assim como 2 dias atrás, e nada poderia abalar sua confiança. Ou talvez ela tivesse inventado tudo. Mas Marta imediatamente balançou a cabeça resolutamente, recusando-se a ceder à sua própria fraqueza, até covardia. Não há nada para esconder a cabeça na areia como um avestruz. Devemos encarar a verdade e não fazer desculpas ridículas para seu marido. Ela se lembrou do cheque da joalheria e do fato de que por muitos meses ele tinha mentido para ela sobre ir à casa de campo de um amigo nos fins de semana. Não, fechar os olhos e fingir que nada aconteceu é simplesmente não se respeitar. No entanto, ela não ia agir precipitadamente. Primeiro, ela precisava pensar em maneiras específicas de se retirar e então exigir o divórcio. Havia, é claro, outra opção, não se divorciar, mas tentar novamente conquistar o amor de seu marido e recuperar seus sentimentos. Deixá-lo perceber que mulher bonita vive ao lado dele, não uma cozinheira, não uma dona de casa, não a mãe de seu filho, mas uma mulher. Era quase impossível, Marta percebeu. Ele nem havia notado seu novo e impressionante penteado. Embora, é claro, não seja suficiente mudar o cabelo. Ela ainda tinha problemas de peso, pele flácida, problemas de autocuidado. Talvez tentasse se tornar uma femme fatale, fazer Júlio perder completamente a cabeça por ela? Tirando um cartão de visita com os contatos da cirurgiã plástica dado a ela por Carla, Marta o virou pensativamente em suas mãos. E talvez realmente arriscar? À noite, por experiência, Marta foi ao banheiro, onde ficou por muito tempo em água perfumada e ensaboada, com uma máscara no rosto. Então ela esfregou diligentemente todo o seu corpo com um esfoliante de mel, tornando sua pele macia, perfumada e dourada, e depois aplicou um creme hidratante coreano. Marta colocou uma camisola de seda delicada que mascarava com sucesso todas as imperfeições de seu corpo e enfatizava suas vantagens. Ela lembrou que tinha comprado essa camisola acidentalmente em uma liquidação em uma loja online, mas nunca a usou. Agora, olhando para si mesma no espelho embaçado, ela pensou com irritação: e por que você esperou, sua tola? Toda bonita e perfumada, Marta foi para o quarto conjugal. Júlio já estava deitado em seu lado da cama, lendo um e-book em seu tablet. Ele tinha os óculos no nariz e parecia concentrado e absorto. Marta se aconchegou sob as cobertas e, superando um arrepio de excitação, se aconchegou ao marido. HM, ele murmurou interrogativamente. Isso provavelmente significava o que você quer. Em vez de responder, Marta deslizou a palma da mão pelo peito dele, descendo até a barriga. Mas Júlio interceptou sua mão e disse: escute, Marta, estou morrendo de sono. Tenho que acordar cedo para o trabalho amanhã. Marta ficou em silêncio, tentando esconder seu desapontamento. Bem, é claro, ele não tem tempo para sua esposa se teve uma maratona de escapadas na cama com sua amante neste fim de semana. Tomando seu silêncio como concordância, Júlio bocejou, colocou o tablet na mesa de cabeceira e apagou a luz. Boa noite, querida, ele disse no escuro. Marta deitou-se em seu lado da cama, silenciosamente engolindo suas lágrimas. Ele não notou a bela camisola, nem que ela estava tão limpa e perfumada para ele. Não, recuperar a atenção de Júlio será muito difícil. Terei que envolver artilharia pesada, ou seja, cirurgia plástica. Júlio, ela chamou hesitante em um sussurro. Júlio, tenho um novo penteado, a propósito. Todo mundo diz que ficou muito bem em mim. Mas você nem prestou atenção. Meu cabelo costumava ser objeto de sua adoração. Você realmente não se importa mais comigo agora? Lágrimas fluíam de seus olhos, não mais contidas. Júlio ficou em silêncio. Marta pensou que ele simplesmente estava envergonhado. Então, fechando os olhos com força, ela decidiu ir até o fim. Eu sei que você perdeu o interesse em mim como mulher.
E sei de tudo sobre suas paixões por outras. E sei sobre aquele maldito colar de diamantes também, ela exalou fracamente. Júlio murmurou algo suavemente em resposta. O que? Marta não entendeu. O que você disse? Júlio permaneceu em silêncio. Ela se aproximou dele e se inclinou em seu rosto para ouvi-lo repetir o que havia dito. Em vez disso, Júlio roncou alto e se virou para o outro lado. Ele já estava profundamente adormecido. Marta não gostou do cirurgião plástico à primeira vista. Era um homem com cerca de sua idade, com um rosto inteligente e bilioso. Seus pequenos olhos inquisitivos a examinavam através de óculos com armações maciças e da moda, fazendo Marta se sentir nua. Ele também tinha um nariz proeminente, quase enorme. Fazia o cirurgião parecer um pássaro de rapina zangado. Marta pensou fugazmente que se ela estivesse em seus sapatos, a primeira coisa que faria seria refazer seu nariz. Um sapateiro sem sapatos. Com uma voz entediada, o médico listou seu trabalho futuro e Marta percebeu o quão absurda era a ideia a cada segundo. Temos muito trabalho a fazer, senhora Barros, disse o cirurgião, curvando seus lábios finos. Primeiro, precisamos de um lifting. Um lifting do quê? Marta perguntou apreensiva. Praticamente tudo. Seus lábios se curvaram desdenhosamente novamente, como se ele estivesse lutando para superar seu desgosto em tratar uma cliente tão imperfeita. Ele deveria ficar satisfeito, afinal, quanto mais problemas com sua aparência, mais dinheiro a clínica ganharia com as cirurgias. Primeiro, lifting das pálpebras. Segundo, lifting facial. Terceiro, abdominoplastia. Depois, rinoplastia. Marta instintivamente empurrou sua cadeira para trás, lutando contra o impulso de cobrir o nariz com a mão, como se temesse que o cirurgião viesse até ela com um bisturi ali mesmo. O que há de errado com meu nariz? Ela perguntou cautelosamente. Não é muito gracioso. Eu sugeriria ajustar a ponta um pouco, explicou o cirurgião. Olhe para o seu bico, Marta pensou com raiva, mas não disse nada. Então precisamos corrigir a linha flutuante do queixo, o cirurgião continuou. Fazer lipoaspiração, corrigir a área dos seios e depois... Tudo isso é absolutamente necessário, Marta esclareceu cautelosamente, percebendo quantos defeitos aparentemente tinha. Não podemos fazer com um conjunto reduzido de serviços? Há algo desnecessário nesse escopo de trabalho? O cirurgião olhou para ela como se ela fosse um gato que acabará de fazer cocô em sua mesa. Desnecessário? Você está brincando comigo, senhora Barros? Você levou seu corpo e rosto a um verdadeiro desastre. Ele virou o monitor do computador para Marta e começou a demonstrar o que planejava fazer com sua aparência. Marta assistiu hipnotizada à imagem tridimensional de seu próprio rosto. Ela o viu se transformar, tornando-se jovem, ousado, bonito, mas estranho. Olhando ansiosa para a imagem perfeita no Photoshop, Marta percebeu que se realmente fizesse isso, o resultado não seria ela, não seria Marta Barros. Então, disse o cirurgião com uma voz entediada, quando você está pronta para vir à nossa clínica? Marta engoliu em seco nervosamente. E quando? Quando eu deveria? Bem, quanto mais cedo, melhor. Você entende, temos muitos clientes, a fila é longa. Só estou fazendo isso porque Carla me pediu. Ele folheou sua agenda. Venha até nós na quarta-feira. Não vamos adiar as coisas. Marta ficou apavorada. Esta quarta-feira? Já esta quarta-feira, ela exclamou. Por que adiar? O médico se maravilhou. Não posso ir tão rápido, Marta murmurou, sentindo sua voz tremer. Tenho que pensar sobre isso, me acostumar com a ideia, me preparar mentalmente. O cirurgião revirou os olhos, deixando claro que estava cansado desta cliente indecisa. Naquele momento, a porta do consultório se abriu e uma mulher exuberante entrou voando. Seu longo cabelo loiro estava espalhado sobre os ombros e fogo do inferno queimava em seus olhos. Doutor Duarte, me salve, ela gritou com uma voz terrível. Marta ficou com medo de que tivesse acontecido algum tipo de acidente terrível. O cirurgião, no entanto, não entrou em pânico. Em vez disso, ele abriu um sorriso hilário. Uau, Marta não tinha percebido que ele podia sorrir assim. Ela pensou que ele só podia zombar dos pacientes e olhar para eles como se fossem insetos.
minha querida, ele exclamou com uma voz doce. O que te traz aqui? Faz tempo que não te vejo. É verdade que estou um pouco ocupado agora, ele olhou expressivamente para Marta. Talvez você espere 5 minutos até eu terminar? A visitante, no entanto, não ia esperar nem 5 segundos. Tem uma nova ruga, ela exclamou em um tom trágico e apontou o dedo para seu rosto. Suas unhas estavam pintadas de um vermelho escarlate brilhante e Marta até ficou com medo de que ela pudesse furar o próprio olho. Uma ruga terrível, Dr. Duarte. É um desastre. Preciso urgentemente de uma injeção de botox agora mesmo. Posso sentir que estou envelhecendo. Me ajude. Marta, por mais que olhasse para o rosto liso desta senhora, não notava uma única ruga. No entanto, era bastante óbvio que esta era uma das clientes regulares da clínica. Em seu rosto e corpo, parecia não haver um único ponto intocado pela faca do cirurgião plástico. Lábios anormalmente cheios, um nariz preciso quase como o de Michael Jackson em seus últimos anos, maçãs do rosto afiadas o suficiente para cortar e um queixo pontiagudo. Sem sobrancelhas, sem pálpebras caídas, sem rosto flácido. Ela parecia uma boneca Barbie. O Dr. Duarte ou um de seus colegas obviamente havia trabalhado em sua figura também. Uma cintura irrealisticamente fina, pernas longas e magras e seios proeminentes que pareciam um par de melancias. Os homens realmente acham isso bonito? Marta de repente ficou horrorizada. Isso significa que eu terei que me tornar assim também? Marta se levantou bruscamente, quase derrubando sua cadeira. Com licença, ela exclamou, virando-se para o cirurgião surpreso. Tenho que correr. Acabei de lembrar que deixei o ferro de passar ligado em casa, e a máquina de lavar, e a sopa fervendo no fogão. A Barbie olhou para ela, e Marta não tinha certeza se essa pessoa sabia o que eram passar roupa, lavar e cozinhar. Eu ligarei para você outro dia, Marta gritou, pegando sua bolsa. A menos, é claro, que eu mude de ideia. Obrigada, fique bem, tenha um ótimo dia, adeus. Ela saiu correndo pela porta como se temesse que o Dr. Duarte a perseguisse e a mandasse para a sala de cirurgia à força. Ela realmente correu por alguns quarteirões depois de sair correndo da clínica. Finalmente, ela diminuiu o ritmo, tentando recuperar o fôlego. Ela não corria assim há muito tempo. Marta de repente achou engraçado. Ela olhou para a cena como se fosse de fora, uma mulher de 40 anos fugindo do médico como uma aluna do primeiro ano com medo de tomar uma injeção. Ela parou no meio da rua e começou a rir descontroladamente, no topo de seus pulmões. Deve ter sido um tipo especial de histeria. Os transeuntes olhavam com cautela para a estranha mulher que ria e chorava parada na calçada, sem prestar atenção às pessoas ao seu redor. Não posso, Marta murmurou, continuando a rir e soluçar ao mesmo tempo. Não, não posso. Não é para mim. Não sou uma boneca Barbie e nunca fui. Sou um ursinho de pelúcia e estou confortável sendo um ursinho de pelúcia, não uma boneca. Sim, ela decidiu, cirurgia plástica definitivamente não era para ela. Mas então isso significava que ela dificilmente seria capaz de recuperar o amor de Júlio. Ela cobriu o rosto com as palmas das mãos e chorou de verdade, sem rir. Não há nada mais que possa ser feito? Senhorita, você está bem? Ela de repente ouviu uma voz masculina preocupada ao seu lado. Alguém machucou você? Você precisa de ajuda? Meu Deus, fazia muito tempo que um homem não lhe oferecia ajuda. E este a chamou de senhorita. É claro que ele não a viu direito. É gentil, claro, mas agora ela vai tirar as mãos do rosto e o ajudante desconhecido vai fugir dela com medo, fazendo seus calcanhares brilharem. Sem tirar as palmas do rosto, Marta balançou silenciosamente a cabeça, sinalizando que não precisava de ajuda e estava perfeitamente bem. Tem certeza? O estranho perguntou com pressão. Sua voz era, aliás, muito agradável. Baixa, ligeiramente rouca, profunda. Me pergunto como ele é. Marta imaginou um homem bonito de filme com um sorriso de dentes brancos, queixo forte, olhos azuis penetrantes e postura masculina. Era até assustador abrir os olhos e olhar para ele. E se houvesse algum homem careca, desdentado e tatuado ali? Tenho certeza, ela conseguiu dizer com esforço. Não há necessidade de se preocupar. Estou perfeitamente bem.
Ela se afastou sem nem olhar para trás. Ele parecia estar gritando algo atrás dela, talvez até perguntando qual era seu nome ou pedindo seu número de telefone. Ou talvez o contrário, que ela era estúpida e histérica. Marta não ouviu muito. Seus pés a levaram para longe, cada vez mais longe daquele lugar. Ela decidiu ir para casa a pé. Precisava de tempo para pensar seriamente sobre a situação. Ficar sob o mesmo teto que Júlio, fingindo que nada havia acontecido e que ela não sabia de nada? Não posso. Preciso ir embora por um tempo, de repente ocorreu a ela, e Marta se perguntou por que essa ideia brilhante não tinha ocorrido a ela antes. Ir para algum lugar onde eu possa ficar completamente sozinha e me organizar. Estava decidido. Naquela mesma noite, Marta informou ao marido, que ficou extremamente surpreso, que ela estava completamente exausta com o trabalho doméstico, precisava de um bom descanso e, portanto, já havia comprado uma passagem para o litoral. Durante os primeiros dias de suas férias repentinas, Marta não fez nada além de dormir. Talvez seu corpo tenha reagido ao estresse de uma maneira tão peculiar e um pouco tardia. Ela constantemente queria dormir e adormecia assim que sua cabeça tocava o travesseiro. Ou talvez fosse o ar fresco do mar que entrava no quarto pela janela aberta. Ou talvez fosse apenas que ela finalmente pudesse relaxar de verdade. Finalmente, ela não precisava mais pensar sobre o que preparar para o café da manhã, almoço e jantar para seu amado Júlio. Não era necessário se preocupar com a limpeza do apartamento, com o início oportuno da máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, passar roupa. Ela não precisava se estressar com nada. Ela não era responsável por ninguém e estava livre como um pássaro. Marta propositalmente alugou não um quarto de hotel, mas um apartamento. Ela não confiava em estabelecimentos de catering e preferia comer comida cozida com suas próprias mãos. Então a cozinha veio muito a calhar. No entanto, acabou que cozinhar apenas para si mesma não era tão interessante. Francamente falando, Marta não tinha apetite algum nos primeiros dias. Ela comia apenas pêssegos ensolarados e bebia água, e isso era suficiente para ela. Ela não contou ao marido exatamente para onde estava indo. Júlio, é claro, sabia que sua esposa tinha ido para o litoral, mas não fazia ideia em qual direção. Preciso ficar sozinha, ela disse a ele. Em paz e silêncio. Honestamente, realmente preciso de completa, absoluta solidão. Felizmente, Júlio não se opôs. Francamente falando, ele ficou radiante ao saber que sua esposa ia sair e lhe dar completa liberdade de ação por um tempo. A única coisa que diminuiu sua alegria foi que Marta não lhe deu uma data exata para seu retorno. Não comprei uma passagem de volta ainda, ela disse. Eu mesma não sei quando voltarei. Quando me sentir totalmente recuperada e descansada, então virei. Foi por isso que ela não contava os dias. Ela se encontrou em uma bem-aventurada solidão. Apenas lentamente, ela foi voltando a si mesma. Sem pensamentos. Sem remorsos. Sem arrependimentos. Alguns dias depois, ela fez sua primeira tentativa de ir até o mar. Ela vagou preguiçosamente até a praia mais próxima ao pôr do sol e parou na costa, observando o enorme sol púrpura afundando lentamente na linha do horizonte. Naturalmente, Marta não entrou no mar. Ela não estava pronta ainda. Mas ela ficou parada à beira da água por muito tempo, olhando para a distância. Uma brisa fresca da noite soprava do mar, e o ar era cortado pelos gritos ensurdecedores das gaivotas. Marta tremeu de frio, envolveu os braços em torno de si mesma e, pela primeira vez em dias, sentiu fome. Não apenas fome, mas uma fome devoradora. Devo ir ao mercado, pelo menos para comprar algum leite e pão, ela pensou, sentindo seu estômago se contorcendo literalmente em um chifre de carneiro e cantando música elevada. E amanhã de manhã, irei ao mercado local, comprarei legumes frescos, frutas, peixes, queijos e cozinharei algo para mim mesma. Ela estava prestes a correr para a loja mais próxima quando, de repente, uma suave voz masculina soou atrás de seu ombro. Você gosta de assistir ao pôr do sol na praia? Marta mentalmente ofegou. Talvez ela estivesse apenas imaginando, mas era a mesma voz. A voz do homem que havia perguntado a ela alguns dias atrás se ela precisava de ajuda. Embora ela provavelmente estivesse apenas tendo uma alucinação auditiva por causa da fome. É muito provavelmente uma pessoa completamente diferente.
Se você está preocupada com minha invasão sem cerimônia em seu espaço pessoal, é só dizer, o homem acrescentou de bom humor, sem esperar por sua resposta. Irei embora imediatamente para não incomodá-la. Só me pareceu que você precisava de um interlocutor agora. Marta ficou atordoada ao ouvir sua voz. Baixa, ligeiramente rouca, profunda, muito agradável. Era ele, afinal. Ela não poderia confundi-la. Aquelas entonações suaves e excitantes, o reconhecível abaixamento de tom no final de uma frase. Muito especial, muito individual, um discurso para que aquela voz pertencesse a qualquer outra pessoa. Você é da capital? Ela perguntou bruscamente, decidindo esclarecer as coisas de uma vez. De lá, sim, o interlocutor ficou surpreso. Por quê? É tão óbvio. Como você determinou isso? Sotaque, ele perguntou. Marta sorriu involuntariamente. Não, você não tem sotaque. Mas sua voz é muito reconhecível. Espere um minuto, o homem de repente ficou agitado também. Você não é a adorável mulher que chorava inconsolavelmente parada no meio da calçada há uma semana? O coração de Marta afundou. Ele se lembrou dela também. Então realmente era o mesmo homem. Tais coincidências maravilhosas podem acontecer. Você só está errado em uma coisa, ela disse zombeteiramente. Eu não sou uma garota adorável de forma alguma. Você vê, sim, era eu. Reunindo coragem, Marta finalmente se virou para encará-lo pela primeira vez. Francamente falando, ela estava pronta para qualquer coisa, para que ele fosse feio ou, ao contrário, escravizadoramente bonito como uma boneca Ken. Mas a realidade superou todas as suas expectativas. O homem era bom, excelente, mas não tinha a beleza glamourosa dos modelos. Ele tinha uma beleza puramente masculina, até rude. Com tal aparência, ele poderia trabalhar como bombeiro, treinador de academia ou até lenhador. Parecia ter cerca de 45 anos, com ombros largos. Seu cabelo loiro curto e bigode eram muito bem aparados, como se tivessem sido feitos em algum salão caro. Um sorriso agradável e olhos cinza muito gentis. Aqueles olhos pareciam olhar direto para sua alma. E na minha opinião, eu estava absolutamente certo, sorriu o homem. Da última vez, você nunca me deu a oportunidade de olhar para você mais de perto. Mas agora, finalmente, posso dizer com toda a responsabilidade, você realmente é uma mulher muito doce e incrivelmente bonita. As bochechas de Marta ficaram vermelhas com um rubor traiçoeiro. Mesmo que ele estivesse mentindo, era tão bom ouvir isso. Ela não tinha sido elogiada por um homem há anos. Júlio principalmente elogiava sua culinária, e o desagradável cirurgião plástico Dr. Duarte pisoteou sua autoestima, dizendo que não havia nada de bonito ou mesmo bonito nela, então ele teria que refazer tudo. Você está engraçadamente pairando sobre cada frase minha, o homem riu. Não se preocupe, não vou te dar um D por uma resposta errada. Marta relaxou um pouco e sorriu também. Desculpe, ela disse. Provavelmente só não estou acostumada a lidar com homens. As sobrancelhas espessas do interlocutor voaram para cima. Então, onde você passou os últimos anos? Em um convento. Pior, Marta balançou a cabeça. Casada. A notícia de que ela era casada visivelmente chateou o homem. Bem, ele reclamou, por que todas as mulheres mais bonitas estão sempre casadas? Por que sou tão azarado? Você não é casado, Marta ficou surpresa. Ah, então há algo errado com você, ela o repreendeu. Ele balançou a cabeça gravemente. Não, é só que não tive a sorte de encontrar a única e verdadeira. Só isso. Falando nisso, por que não nos apresentamos já que estamos conversando de qualquer maneira? Meu nome é Roberto. Oh, posso te chamar de Beto? Marta perguntou brincalhona, percebendo que estava flertando da maneira mais descarada. Flertando com um homem que ela estava vendo pela primeira vez em sua vida. É melhor não, Roberto balançou a cabeça. Era assim que minha avó me chamava, e quando ouço essa forma do meu nome, imediatamente me lembro da sopa de leite que ela costumava me dar, que ainda odeio. Marta não pôde deixar de rir alto. A propósito, ela disse instrutivamente, a sopa de leite pode ser feita tão deliciosa que você pode ser arrastado pelas orelhas.
Você só precisa adicionar, além de açúcar, um pouco mais de sal, raspas de cocô, creme e passas. Roberto olhou para Marta ainda mais interessado. Talvez pelo menos você me diga seu nome, ele sugeriu. Eu já me apresentei. Oh, sim, claro, Marta se interrompeu. Desculpe. Meu nome é Marta. Sugiro que selemos nosso conhecimento com um jantar conjunto em um restaurante, Roberto propôs. Marta ficou envergonhada. O que há de errado? Ele perguntou compreensivamente. Estou sendo muito assertivo? Não pense mal, Marta. Não vou dar em cima de você. Uma mulher casada é sagrada para mim. Realmente vai ser apenas um jantar. Não é isso, ela disse baixinho. Veja, eu tenho essa ordem, você poderia dizer minha própria obsessão pessoal. Não posso comer em restaurantes, cafés ou cantinas. Em resumo, em lugares públicos, ela soltou. Roberto assobiou em espanto. Uau, até assim? Bem, que pena. Infelizmente, não sou daqui. Vim para umas férias e, então, honestamente, eu te convidaria para visitar e te alimentaria com algo preparado por minhas próprias mãos. Eu também não sou daqui, mas estou alugando um apartamento com cozinha. Gostaria que eu cozinhasse algo para você e o convidasse para visitar? Também há um terraço muito aconfortante onde eu normalmente tomo café da manhã, almoço e janto. Antes que ela terminasse a frase, Marta ficou horrorizada. Do que ela está falando? Ela está literalmente se impondo a um homem que mal conhece. Mas Roberto sorriu gentilmente. Então eu te convidei e você vai me alimentar? Não é justo. Marta ficou desanimada, pensando que esta era a recusa final. Mas Roberto continuou, olhando levemente para ela. Embora haja outra opção. Eu compro todos os produtos necessários para o jantar, você me escreve uma lista, e você, Marta, vai cozinhar e me alimentar. Ela sentiu seus lábios se esticarem em um amplo sorriso satisfeito. Tudo bem, mas não vamos fazer isso hoje, e sim amanhã, ela sugeriu, surpresa com sua própria ousadia. Alimentos frescos de boa qualidade é melhor pegar no mercado, e agora, infelizmente, já está fechado. Roberto instantaneamente entendeu o que ela estava querendo dizer. Ok, amanhã de manhã você me dá uma lista de coisas para comprar, e à noite eu vou até sua casa para jantar. Posso ir ao mercado com você? Marta perguntou. Bem, para escolher exatamente o que preciso. Os homens geralmente não sabem muito sobre isso. Com prazer, assentiu Roberto. É mais divertido junto, especialmente porque estou sinceramente apreciando sua companhia. Assim eles decidiram. Depois de conversar um pouco mais com seu novo conhecido, Marta foi para casa. Roberto gentilmente a acompanhou, prometendo buscá-la amanhã às 8 horas da manhã. Da emoção, Marta esqueceu completamente que queria comer algo. Ela nunca chegou à loja, foi para a cama de estômago vazio e não conseguiu dormir por muito tempo, virando de um lado para o outro. Naturalmente, ela pensava em seu novo conhecido. E como não pensar? Um homem bonito e um cavalheiro galante. E sua voz, é de enlouquecer. Poderia facilmente se apaixonar apenas por aquela voz. Que amor, pensou Marta. Estou casada. À lembrança de Júlio, um rubor de vergonha subiu às suas bochechas. Que vergonha, não tive oportunidade de deixá-lo e já estou olhando para outros homens. Marta, pare com isso, disse sua voz interior com desdém. E quanto a Júlio, ele é um anjo encarnado. Na verdade, ele me trai à direita e à esquerda, e eu só decidi jantar com um novo conhecido. Não há crime nisso. Exceto que Marta percebeu que Roberto era perigoso para ela. Perigoso no sentido de que ele era a primeira pessoa nos últimos 20 anos de quem ela gostava como homem. Antes disso, apenas seu marido existia para Marta. Será que devo usar para ir ao mercado amanhã? Para que Roberto não pense que me arrumei especialmente para ele. Mas para que ele goste. Marta estava tão nervosa quanto uma colegial em um primeiro encontro. Mas a excitação era agradável. Finalmente, ela caiu em um sono profundo e saudável. Marta lembrou o dia seguinte como um dos melhores dias de sua vida. Tudo tinha acontecido exatamente como ela esperava. De manhã,
Roberto veio buscá-la e fez um elogio sincero à sua aparência. Então eles foram ao mercado, onde passaram quase 2 horas vagando entre as fileiras de peixes, laticínios, vegetais e frutas. Marta decidiu cozinhar peixe na brasa. O prédio do apartamento tinha sua própria área de churrasco e uma boa churrasqueira. O principal segredo, peixe inteiro derretendo na boca, suculento, estava na marinada. No início, Roberto ainda tentou participar do processo, observando com que conhecimento ela estava escolhendo produtos, cotando preços e barganhando. Mas então ele simplesmente desistiu, confiando completamente em Marta. Sua missão era apenas contar o dinheiro e carregar as sacolas para ela. Marta ofereceu dividir as despesas pela metade. Ela, felizmente, não estava apertada financeiramente. Mas ele até se ofendeu com tal sugestão e declarou categoricamente que pagaria por tudo sozinho. Escute, onde você aprendeu a barganhar tão magistralmente? Maravilhou-se Roberto depois que o vendedor de olhos negros e bigodudo saiu de trás do balcão 3 vezes, agarrou a manga de Marta, implorou para ela voltar, beijou suas mãos e finalmente reduziu o preço do peixe mais fresco. Marta deu de ombros e sorriu coquete. Em lugar nenhum. Acho que é meu talento inato. Finalmente, tendo carregado Roberto com sacolas e pacotes, Marta graciosamente reconheceu que isso era o fim. Bem, então, ela disse ao se despedir de Roberto do lado de fora de sua casa, agora, por favor, me deixe até a noite. Vou marinar o peixe, fazer saladas e sobremesa. Tudo o que restará para você fazer é me ajudar com o churrasco. Já estou babando, Roberto piscou para ela e sorriu. Até logo à noite, Marta. Para o jantar, Roberto trouxe uma garrafa de bom vinho local. A noite passou esplendidamente. Eles amigavelmente, a 4 mãos, fritaram o peixe na grelha e rapidamente puseram à mesa. Marta, você é simplesmente uma mágica, disse Roberto seriamente, tendo terminado tudo em seu prato e pedindo mais várias vezes. A mulher até corou. E sabe de uma coisa? Roberto disse a ela de repente, quero te fazer uma proposta. Mas estou casada, Marta ficou assustada. É um pouco repentino. Não uma proposta de casamento, mas uma proposta de negócios, Roberto riu, e Marta se sentiu uma completa tola. No entanto, Roberto imediatamente acrescentou galantemente, embora, se você estivesse livre, juro que teria feito uma proposta de casamento imediatamente. É um pecado perder uma mulher tão bonita e talentosa. Marta ficou envergonhada e lembrou, então, qual é a proposta de negócios? Veja, eu tenho minha própria estação de rádio. O quê? Marta ficou surpresa. Eu possuo uma empresa de rádio. Comecei como um locutor regular e gradualmente subi na carreira. Ainda faço algumas transmissões de vez em quando, só por nostalgia. Um locutor? Bem, claro, um locutor. O que mais você poderia fazer com uma voz tão encantadora? Bem, Roberto continuou, tenho tido em mente um programa de culinária há muito tempo, mas o projeto está parado porque não consigo encontrar um apresentador adequado. Por quê? Pensei que muitas pessoas quisessem trabalhar no rádio. Muitas pessoas querem trabalhar no rádio, mas nem todas podem. Algumas têm uma voz desagradável, algumas têm um ceceu, algumas resmungam e gaguejam. Enfim, até realizamos um teste de elenco há 1 mês, mas não conseguimos encontrar ninguém. Sério? Quantas pessoas fizeram o teste? Pelo menos 100. Veja, Roberto olhou para ela seriamente, precisamos não apenas de um apresentador que leia receitas em voz alta, mas de uma pessoa que realmente saiba cozinhar. Mas chefes profissionais são frequentemente muito confusos. Eles cozinham perfeitamente, mas não conseguem conectar 2 palavras. E é ainda mais interessante e apetitoso falar sobre o prato preparado para que todos os ouvintes fiquem com água na boca. Estávamos até pensando em convidar blogueiros de comida profissionais que fazem vídeos, mas eles simplesmente perdem todo o brilho no rádio porque não temos imagem, apenas som. Que pena, Marta balançou a cabeça simpaticamente, ainda não entendendo o que isso tinha a ver com ela. Mas agora você foi enviada para mim, disse Roberto, olhando-a nos olhos. Eu gostaria de experimentá-la para o papel de apresentadora deste programa. Não é para mim. Não posso. Não serei capaz, ela planejava responder, e estava prestes a acrescentar a meu marido não vai deixar. Mas em vez disso, ela abriu a boca e soltou, eu aceito.
Naquele mesmo dia, ela discou o número do marido para avisá-lo que estava voltando amanhã. Ok, Marta, estou esperando, Júlio respondeu, porém em um tom um pouco azedo. Ele não teve oportunidade de aproveitar sua festa o suficiente. Marta sorriu consigo mesma e disse adeus. Ela estava prestes a desligar a chamada, mas de repente algum ruído abafado foi ouvido no receptor. Provavelmente Júlio havia acidentalmente errado o botão, queria interromper a chamada telefônica, mas em vez disso, sem saber, ele ainda estava em contato. Marta pensou ter ouvido uma mulher rindo. Ela ficou alerta e ouviu. Quem era? Sua esposa ligou, veio uma voz caprichosa, mas ainda distinta, de algum lugar à distância. E quem mais? Júlio respondeu sombriamente. Marta ofegou indignada. Ela é uma nerd, afinal, disse a mulher invisível com irritação. Marta ouviu cada palavra claramente. Outra mulher teria passado pelo menos meio mês no litoral, e essa já está de volta em menos de uma semana. Você tem razão, concordou Júlio facilmente. Ela se enterrou em tarefas domésticas, cozinhando, limpando, e há muito deixou de ser como uma mulher. Ela não tem educação superior, nem hobbies, nem interesses fora de casa, nem mesmo atratividade feminina. Ela engordou como uma porca. Marta não podia acreditar no que estava ouvindo. Bem, o fato de que seu marido tinha uma amante ela já tinha de alguma forma suportado. Mas o fato de que ele a humilha tanto, insulta-a na frente de outra mulher, é desprezível, baixo e mesquinho. Ainda bem que você não é nada parecida com ela, minha beldade, ele acrescentou admirado. Marta ouviu sons de beijos e quase vomitou. Ela apressadamente deslizou o dedo pela tela para encerrar a chamada e por um tempo não conseguiu se acalmar, respirando pesadamente e tentando segurar as lágrimas de humilhação e vergonha. Não, aquele canalha não merece uma única lágrima minha. Não vou chorar por ele. Ele não vale a pena. Marta agarrou resolutamente seu celular e rediscou o número do marido. Desta vez, ele atendeu com óbvio descontentamento, aparentemente irritado por ela estar interferindo em sua diversão com sua beldade. O que mais? Ele acrescentou impacientemente. Tenho que correr. Marta respirou fundo e disse calmamente ao telefone: Júlio, quero o divórcio. O programa de culinária que Marta começou a apresentar no rádio foi um grande sucesso. Em poucas semanas, ela era ouvida por pessoas de todas as idades, e muitos escreviam cartas de agradecimento ao site da empresa de rádio por ensiná-los a cozinhar pratos descomplicados, variados e deliciosos. Alguns meses depois, ela se casou legalmente com o dono da empresa de rádio, Roberto Castilho. Ela estava mais feliz do que nunca, porque ele a amava como ela era.